Olá pessoal, estamos entrando no ar com a nossa live dessa semana, às 19 horas em ponto, toda quinta-feira. A gente tem esse encontro marcado aqui no nosso canal do Instagram, o canal Baianíssimo. E hoje nós vamos conversar, e o nome da live, o tema da live é exatamente o tema que está no ar para todo o Brasil. Não só o Covid é notícia, mas polícia, segurança e direito, principalmente, está na pauta de todos os brasileiros. Se conversa muito a respeito da segurança, se comenta muito a respeito do judiciário, e esses dois assuntos nós vamos conversar na live de hoje com uma pessoa extremamente competente e preparada exatamente para isso. Converso hoje com a doutora Carmen Dolores Bittencourt. Ela que é uma advogada, mas que foi durante 20 anos delegada da Polícia Civil. Uma coisa inusitada naquela época, aqui na Bahia, pelo fato da doutora ser uma mulher. E, na verdade, é um cargo que, entre aspas, era um cargo masculino. E isso causa uma polêmica e todo mundo perguntava. Eu conversei em outras oportunidades com ela e ela me explicou, de todas as maneiras, por que ela escolheu essa profissão, por que ela realmente foi ser uma delegada de polícia e da Polícia Civil, que se envolve em assuntos importantes para a sociedade e até para a segurança, até a sua segurança pessoal. Mas desenvolveu esse trabalho durante 20 anos com muita competência e muito gabarito, e realmente resolveu inúmeros problemas para a sociedade como delegada. Agora assume de novo o seu cargo como uma advogada. Olha ela aparecendo aí bonita, como sempre, a doutora Carmen. Obrigada, Tudo bem, doutora Baianíssimo. Carmen? Estou aqui Como falando vai? na abertura do programa que a live dessa semana, o tema é exatamente polícia e direito. Da polícia ao direito, com a doutora Carmen Dolores Bittencourt, que foi delegada durante 20 anos. Depois a gente vai falar do judiciário, porque o judiciário no Brasil hoje é um assunto trepidante, né? Do mais pobre ao mais rico, do mais ignorante ao mais erudito, tudo passa pelo judiciário. Hoje o brasileiro está escalando, eu tenho dito isso, muito mais fácil o time dos ministros do tribunal do que o time de futebol da seleção brasileira. Mas com você a gente tem que começar do comecinho. Eu já conversei com você, já sei de onde você nasceu, já sei de tudo, mas vamos identificar mais ainda, porque Claro. você já é do público. Como é que foi o começo e como é que o direito entrou na veia para você escolher essa brilhante profissão? Bom, em primeiro lugar, eu queria dar uma boa noite a todos e a todas. Muito honrada com o seu convite, mais uma vez. E, bem, a escolha foi desde mais tenra idade. Eu sempre me identifiquei muito com a área de ciências humanas. Tive uma vocação, assim, a princípio, por comunicação. Depois eu terminei fazendo opção realmente pelo direito. E onde estou até hoje, né? Fiz a faculdade de Direito pela UFBA. Depois advoguei algum tempo, prestei concurso para a Polícia Civil da Bahia. Fui classificada, fui aprovada e fui delegada aqui em Salvador durante 25 anos. Mas Pois como é, esse amor pelo direito é tão grande, eu não me dei por satisfeita e cá estou escrevendo o meu segundo livro, agora opa, voltando na advocacia, né? O que primeiro foi na bacana, polícia, que agora a bacana, advocacia. que bacana. Uma vez a gente conversava e você me dizia que muito menino ainda, se não me engano, em Jacobina, você Paramirim, em Paramirim, exato, é a região sudoeste, realmente, início da Chapada Diamantina. a Chapada Diamantina, exatamente. Aí você me disse uma coisa curiosa. Eu digo, você é menina, a menina foi pintona, foi quietinha, fez, eu já brincava de revólver. Verdade, verdade. Se Aí, lembrou, hein? Se lembrou, né? pois é, você me disse isso, e aí eu fiquei admirado. Eu digo, poxa, que maravilha, porque o talento para a segurança, o talento para a polícia, porque, na verdade, nós temos um problema no país de segurança, e eu sempre digo que o maior problema do Brasil é a educação. E a educação inexiste porque nós não temos escola, nós construímos estádios de futebol, mas não construímos escola. E aí o marginal fica muito mais fácil de se formar na escola da marginalidade do que na escola, efetivamente, que ele deveria frequentar. Foi a partir daí Já que você, dizia. desde menina, já tinha
essa vocação policial? Pois aí, para lhe complementar, já dizia Darcy Ribeiro, né? Quando se não constrói escolas, constrói-se presídios. Porque realmente a educação é a base de tudo. Mas, realmente, desde muito pequena, desde criança, lá ainda em Paramirim, eu brincava muito, brincava com meu irmão, e eu sempre gostava de pegar os brinquedos dele. Naquela época, a arma tinha outra conotação, a arma de brinquedo, da estrela. Não tinha essa violência que a gente tem hoje. Então, era vista de uma forma realmente mais lúdica. E eu sempre gostei muito de esse senso de justiça, de querer dar César o que é de César, de procurar sempre o certo. E isso terminou me incentivando, me motivando. E quando realmente eu tomei posse na Polícia Civil, eu me lembrei desse tempo, não tão distante assim, dessas brincadeiras. Mas estava no sangue mesmo, estava na veia, correndo, enfim. E por aí eu brinquei muito quando era pequeno de polícia e ladrão. E eu tinha um amiguinho que quando a gente ia... bandido. Quando a gente ia para o cinema, por exemplo, ver um filme de faroeste, filme americano, com aqueles atores fantásticos como John Wayne e tantos outros, eu tinha um amiguinho que só torcia para o índio ou para o bandido. Eu não achava aquilo estranho para caramba. E o que se tornou esse amiguinho? Ele hoje é arquiteto, não tem nada. Que bom. Você vê que realmente, assim como meu irmão, que brincava comigo, gostava demais, hoje é um médico, um grande médico, cirurgião humanista. Um beijo, meu irmão, doutor Júlio, em Paramirim. Um abração para o doutor Júlio, lá em Paramirim. Deve estar ligado aí com a gente. Sim, com certeza. Mas aí chegou a escola, né? Você fez o seu curso primário ainda em Paramirim? Fiz em Paramirim, tive a minha infância, adolescência, até os 16 anos, quando eu vim para Salvador e fiz o segundo grau aqui em Salvador. Segundo grau e o terceiro grau, que é a faculdade, e aí fiquei. Onde tive meus 3 filhos, Luiz Estevão, Luiz Felipe, Luiz Bernardo, beijo. Opa! E aí, resultado, isso fez com que eu ficasse aqui, mas sempre com aquela ligação forte com minha cidade, porque lá estão meus queridos entes, meus falecidos pais e minha mãe, né, que faleceu recentemente, infelizmente, e meu pai. Meus irmãos moram todos em Paramirim, só eu que fiquei em Salvador. Você ainda em Paramirim, a menina fazendo já o curso primário, e tinha uma liberdade muito maior do que o menino da capital. Eu sempre costumo dizer que o garoto da capital, o homem, o garoto que mora no interior, quando ele escolhe, por exemplo, um esporte, vamos colocar como exemplo o futebol, no interior ele já joga no campo oficial, já joga com a chuteira, e ele já tem uma prática muito maior. O menino da capital joga no playground. E aí a diferença é muito grande. Para você também foi esse choque quando você veio para a cidade grande? Sim, é bem diferente, realmente. A gente sente, além da distância com a família, mas exatamente esse choque, né, de tudo, enfim. Mas é como diz o grande Gilberto Gil, a Bahia já me deu régua e compasso, então Paramirim me deu essa régua e compasso, e aqui eu deslanchei, mas eu entendo assim, como sertanejo, eu acho que o sertanejo ele é forte, é desbravador, já por essência mesmo, por natureza, e isso realmente me fez mais forte, até para a profissão que eu abracei, né? Para completar a letra de Gilberto Gil, para Paramirim, aquele abraço. Exatamente, perfeito. Pois é. E aqui na cidade grande, já na faculdade de Direito, você estava realizando um desejo que você tinha, não é? Porque você sempre gostou das leis, sempre gostou desse ramo profissional, que seria o seu caminho que você traçou e que agora vai continuar, depois que você parou com a polícia e volta a exercer a sua profissão, que você se formou para isso. Como é que foi entrar na faculdade de Direito, realizando esse sonho de uma menina do interior? Foi muito feliz, né? Foi uma realização.
porque foi algo que eu buscava, e ainda mais foi na Universidade Federal da Bahia, né? Referência, onde fiz grandes amigos, que os tenho até hoje, amigos de vida. E me realizei na medida em que eu lidei com as disciplinas que eu sempre tive apreço, até mesmo antes. Eu gostava muito de todas as disciplinas que levavam à área de ciências humanas. E por aí eu fiz meus 4 anos e meio voltada para isso. E o novo dilema que a gente encara quando entra na faculdade, principalmente na faculdade de Direito. Porque o Direito ele é muito amplo, né? Tem várias vertentes, embora essas vertentes sejam mais, essa divisão é mais sistêmica, até didática, mas o direito objetivo é um só, né? Que é Claro. fazer a justiça, procurar o certo. Por isso que hoje eu me sinto à vontade quando eu deixo a polícia e abraço de volta a advocacia. Eu estou perseguindo de forma diferente, de caminhos diferentes, mas o mesmo objetivo, que é a justiça, o lado certo, o lado legal, sem perder de vista, né, as especificidades e a realidade também da vida, enfim. Perfeita a sua colocação, e cabe uma pergunta, por exemplo, dentro da faculdade. Eu sempre, quando converso com um advogado ou médico, eu faço essa pergunta porque é importante para o futuro do profissional que vai sair da faculdade com a formação boa. O médico na faculdade de medicina, ele estuda, eu tenho um filho médico, e ele estuda todas as especialidades para depois se definir por uma. Ele queria Sim. ser legista, eu dei um puxão de orelha nele, e ele hoje é dermatologista, mudou um pouco, mas estudou tudo. Na faculdade de Direito, a mesma coisa, vocês fazem todas as especialidades, você tem o direito do trabalho, você tem o direito de família, você tem o direito civil, você tem o direito criminal, e aí depois você escolhe um vetor desse para seguir. Mas estudou tudo na faculdade de Direito. Quando é que você se definiu pela sua especialidade de hoje, por exemplo? Na realidade, quando eu ingressei na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito, eu já percebi muito cedo, de pronto, que a área penal seria a minha queridinha, né? Aliás, é o queridinho de muitos iniciantes do direito, é mais instigante, empolga muito. E eu fui confirmando isso no decorrer dos anos. Você falou de medicina, eu também tenho 3 filhos que fazem medicina, né? Daqui a pouco os 3 médicos. E, na realidade, a medicina, você realmente, embora você se especialize através de uma residência médica, em várias áreas na própria medicina, já no direito você termina tendo que optar, você toma posições diferentes. É como eu te falei, mesmo com caminhos diferentes. Você pode ser pode ser um promotor de justiça, um juiz, um delegado. Na verdade, fazer o concurso para órgãos dos advogados. E isso lhe coloca, às vezes, em situações diferentes, em espaços diferentes, mas buscando o mesmo fim. Que é como eu sempre digo, você leva para onde você vai o que você é. A essência que você tem, você sempre leva no desenvolvimento da sua atividade profissional. Foi assim que eu desenvolvi na polícia, né, com esse pensamento, porque claro, eu acho que é bem por aí. Claro. Cabe também uma colocação, porque dentro da Faculdade de Direito, com toda a definição por uma especialidade, e é necessário que você seja, para ser um delegado de polícia, você seja advogado. Isso é uma condição sine qua. Então, você já dentro da Faculdade de Direito pensava em fazer esse concurso da polícia, ou ele surgiu de repente e você disse, opa, é uma coisa que parece comigo, eu vou estudar para fazer esse concurso. Como é que chegou o concurso para você ser uma policial? Eu pensava, na realidade, eu pensava na magistratura também, às vezes Ministério Público, e na atividade de polícia judiciária. Mas o que veio primeiro foi o da polícia judiciária, e como era uma coisa que eu tinha, talvez de uma maneira mais enfática em mim, eu optei. E, na realidade, para prestar o concurso de delegado de polícia, não é necessário que seja advogado. É necessário que seja bacharel em Direito. Sim.
Aí não tem essa exigência da OAB em si. Você pode ser bacharel, que é a conclusão, obviamente, do curso de Direito, e aí já, né, já dá essa perspectiva de fazer esse concurso. No Mas interior. eu sempre tive muito cedo essa vocação para a área criminal. Existe exatamente essa exigência de você ser pelo menos um bacharel para ser um delegado, Sim. mas a formatura dentro da Faculdade de Direito ela é imperiosa, ela é exigida. É Existe uma exigida. figura, existe uma figura no passado, né? Talvez não seja nem do nosso tempo, do delegado Delegado que calça chamava o curta. calça curta. É verdade. Geralmente um militar, uma coisa assim. Na odontologia tinha também aqueles dentistas Os que práticos, né? os práticos que não tinham formação, mas que trabalhavam como efetivamente dentista. Tiradentes morreu até na forca, e ele era um deles. E Né? na verdade, Verdade. no direito também tem uma figura do rábula, que apesar de não ser formado em direito, mas ele E pode o exercer, advogado. ele pode advogar mesmo sem ser formado, é o chamado rábula. Até o próprio réu pode se defender, fazer uma autodefesa, isso o direito também permite. No caso do delegado calça curta, essa escolha era política? Como é que funcionava isso? Na realidade, era o delegado nomeado. Né? Era uma Ah, nomeação, era uma escolha política. sim. Com o advento da Constituição Federal, em 88, isso não mais se tornou possível. Porque para cargos, para que determinado profissional exerça determinada função, ele tem que se submeter a um concurso de provas ou de provas e títulos. Então, hoje só é possível falar-se em delegado de polícia concursado ou qualquer outro. Não é possível, exceto para cargo em comissão, que se contrate pessoas sem que seja através de concurso público. Assim como é proibido também o exercício do dentista, né, do dentista prático chamado, que era tão comum em certa época. Hoje, né, quer dizer, esse tipo de exercício já caracteriza um exercício ilegal da profissão, né, passível até de prisão, enfim. Então, o profissional hoje ele não pode, o rábula também não pode exercer como antigamente, que tinha essas figuras aí aceitas, né, pela sociedade, coisa da época, mas não mais hoje. E o calça curta também foi totalmente abolido, porque é necessário, sim, que seja submetido ao concurso público, para ser nomeado para um cargo público. Estou conversando com a doutora delegada e agora volta às suas origens com o direito. Ela agora é uma advogada num escritório importantíssimo, onde ela vai exercer o seu trabalho. A doutora Carme Bittencourt, Carme Dolores Bittencourt, que na verdade está me dando um prazer enorme de fazer essa live dessa semana. Doutora, vamos para a delegacia. Eu não vou preso, não, mas vamos entrar na delegacia agora. Não posso me prender, mas não só, porque... quer dizer, posso, não devo. Porque muita gente já me questionou, porque a gente anunciou a live com o nosso card, e muita gente ligou para perguntar, me dar sugestões de perguntas e discutir como é que uma mulher bonita como você foi ser delegada de polícia enfrentando tanto homem feio que é preso, bicho. Não faça isso. Olha, obrigada pelo elogio, mas, sinceramente, até que me perguntam muito assim, como mulher, né? Que foi uma profissão, inicialmente, muito... Os cargos eram muito preenchidos pela figura masculina. É uma Isso. profissão, se é que se pode dizer assim, masculina até, né? Que tinham Isso. muitos profissionais homens. É verdade. Mas hoje já existe um número, inclusive, grande de mulheres já Claro. exercendo a função. E na minha época mesmo, eu não tive nenhum problema, não enfrentei nenhum preconceito, não tive nenhum problema dessa ordem.
o que faz com que a gente se convença cada vez mais que a questão toda não é de gênero, né? Cada um com sua... A partir do momento que você assume, que você tem o seu comprometimento e você demonstra isso com firmeza, se impõe, de certa forma, dá tudo Claro, certo. Eu claro. realmente não tenho história de nenhum tipo de preconceito, não. Pode até ser que tenha havido algum velado, não sei, mas nada que me causasse espécie. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu tenho uma grande amiga de infância que foi a primeira delegada mulher do estado da Bahia. Foi a doutora Mara Gordilho, hoje ela é esposa do Augusto Aras, que é o Sim, doutor Augusto procurador-geral Aras. da Ah, República, e Mara foi a primeira mulher delegada. E naquela época, a sociedade tomou um susto, porque você acabou de falar aí do preconceito que você não sofreu, graças a Deus não sofreu, mas era uma coisa muito estranha. Quando o sim. Mara passou no concurso e assumiu uma delegacia de polícia, todo mundo disse, meu Deus, o que é que Mara vai fazer, o perigo que ela vai correr. E eu perguntei em relação a você ser uma delegada e ter um dote físico bonito, porque o marginal, quando ele chega, qual é a sensação do cara olhar para você e saber, poxa, eu não esperava um delegado aqui e, no entanto, eu estou vendo uma mulher. Será que a cabeça do marginal vai dizer que você vai passar a mão pela cabeça ou depois ele sente a força da lei? Ele está tão preocupado com a cana, ele está tão preocupado que eu acho que ele nem isso aí passa a ser detalhe. Mas não, e termina que é uma profissão, eu particularmente fiz muitas operações enquanto estive nesses 25 anos de polícia, e isso me deu uma certa visibilidade. E aquela história, né? Eles também assistem televisão, Pois assistem é. noticiário, e já sabe também mais ou menos o perfil da autoridade ali, do delegado, assim como a gente conhece também o deles, eles terminam também conhecendo o nosso. Eu Quando, confesso que foi mais por aí mesmo. quando o cidadão chega, por exemplo, preso por uma diligência, que você estava de plantão, que você estava trabalhando, e de repente chega aquele cidadão preso porque cometeu algum delito ou qualquer coisa, quem é que lhe passa esse briefing? Quem é que lhe diz, olha, está preso por isso, por isso, por isso? E essa informação que você recebe, sem saber nem quem é que está chegando naquele momento, essa informação que você recebe, você tem que dar toda a credibilidade a quem está falando, por exemplo, ao policial, ou você já começa a partir dali a checar quem é que está falando a verdade ou não. Porque você não sabe o que é que entrou, você não sabe o que foi que aconteceu. Alguém vai dizer, olha, está preso por isso, por isso, por isso. É assim que funciona? Imediatamente Sim, você tem que identificar o que é que o cidadão estava fazendo para você fazer um juízo de valores e, a partir daí, instaurar um inquérito para poder depois encaminhar ele para a justiça, Dolores? quando se trata de apresentação, por exemplo, pela Polícia Militar, porque quando um crime ocorre, você citou aí no caso de um flagrante delito, né? Isso. Então, a pessoa pode ser presa por qualquer cidadão e deve ser presa pelas polícias, né? Assim, no caso, as apresentações são mais realizadas pela Polícia Militar. Então, a guarnição da Polícia Militar apresenta o conduzido à autoridade policial, que vai apreciar, é feita a ocorrência assim que chega, os investigadores realizam o boletim de ocorrência, registram o boletim de ocorrência e informam a autoridade policial em serviço. E o delegado vai analisar a situação que chegou. A princípio, sim, tem a credibilidade, né? A Polícia Militar, ela conduz, é analisada toda ali a situação, inclusive a tipificação do delito, qual crime que, em tese, o investigado, o conduzido teria praticado, e a partir daí é formalizado o auto de prisão em flagrante. Aí sim há essa formalização e comunicado ao juiz para posterior audiência de custódia, onde será analisado pelo juiz se será concedida a liberdade provisória, se será mantido o flagrante ou, né, decretada a prisão preventiva.
Como é que funciona a equipe que vai a uma ronda, por exemplo, e que vai a uma patrulha, um patrulhamento, por exemplo, de determinada situação, que vai direcionado com um plano de trabalho prévio para poder cumprir uma diligência, para poder cumprir uma ordem mesmo de comando. Como é que é feita essa equipe? Na viatura, por exemplo, existe um comando maior, até um comando menor, em relação ao número de policiais que vão para determinada missão, e no momento que essa missão é executada com sucesso, quem se reporta de volta é a patente superior, é assim que funciona a hierarquia dentro, por exemplo, de uma viatura com 6 ou 7 policiais? Quando há, é um pouco diferente da Polícia Militar, que tem um sistema hierárquico mais definido. Mas quando eu tenho a presença do delegado, né, ele comanda ali aquela operação, em companhia dos demais colegas investigadores, ou, se for o caso, escrivão, se houver necessidade, né? A depender se for uma operação ou se for apenas um cumprimento de uma ordem de serviço. Aí os policiais eles vão sozinhos e há esse cumprimento dessa ordem de serviço. Não se faz necessária a presença da autoridade policial. Isso aí. E no momento que você participava de uma diligência como essa, e que era exigido a presença do delegado, e você é delegado titular, por exemplo, da Delegacia da Barra, onde você foi titular há muitos anos. Essa é uma função do delegado. A outra é uma função um pouco mais burocrática. Essa função na rua, onde você necessariamente, para a sua defesa pessoal, tem que, entre aspas, estar armada para a sua própria segurança. Você gostava dessa parte, Dolores? Sempre a paz, sempre pela paz. Inclusive, essa é a ideia, né, do senso ideal de justiça. Mas essa questão do uso da arma, que é um uso permitido, né, ele só eu utilizava em momentos necessários. Sim. Eu tinha faculdade de portar e utilizar de acordo, a depender da diligência que fosse ser realizada. Mas, exatamente por estar como policial, ostentando, representando o Estado na qualidade policial, era sempre importante, a depender, porque a gente não sabia o que ia encontrar pela frente, né? E Claro. na polícia, como eu costumo dizer, um dia é diferente do outro. Então, para quem gosta de ação? de ação, de novidade, não tem monotonia. É um dia diferente do outro. Então, essa coisa do uso da arma, ele realmente era necessário por questões preventivas, né? Muitas vezes. E a pressão, por exemplo, do agente externo, por exemplo, o parente, o familiar do marginal, o advogado do marginal, ou até uma autoridade que ele conheça, como é que é essa pressão em relação a você? Eu faço essa pergunta porque eu exerci o cargo de juiz do trabalho, juiz classista, durante muito tempo, e em uma determinada ocasião, um preposto de uma empresa agrediu verbalmente, quase fisicamente, ao juiz e a todos nós. E ele teve voz de prisão dada, ficou no corpo da guarda até que a polícia chegou para levá-lo. Mas essas 24 horas que ele ficou preso, a pressão foi gigantesca. Eu tenho a impressão que eu recebi uns 500 telefonemas para tirar o cidadão de lá. Ele não era um marginal, mas ele agrediu verbalmente, ele realmente desqualificou uma postura de 3 juízes, um togado e 2 juízes classistas, e de uma maneira muito violenta. Mas os pedidos foram inúmeros. Eu imagino, na Polícia Civil, por exemplo, no momento que o cidadão é preso, eu não vou questionar aqui se justa ou injustamente, mas no momento que ele é preso, que ainda não definiu a situação dele, essa pressão, você recebeu essa pressão também? Na realidade, é aquela mesma coisa que eu disse anteriormente. Como diz lá no interior, o boi sabe onde arruma a cerca. Né? Então, eu acho que talvez por isso, não sei, e dei sorte também de ter lidado com gestores que não me deram esse tipo de dor de cabeça. Sim. Até porque acho que sabia que não iria
conseguir nada nessa linha. E, felizmente, hoje nós temos também essas questões. Você seguindo, fazendo ali logo um flagrante legal, você já passa logo para outra autoridade, aí você já passa para o Poder Judiciário, e aí você já sai de cena também. Então, mas no momento que eu faço, eu procuro realizar ali da melhor forma possível, sempre procurei realizar da melhor forma possível, e não tive, se me recordo de algumas vezes assim que, mas foram tão assim superficiais que eu fiz o vídeo mercador. E quanto aos advogados, eu sempre me relacionei muito bem com os advogados, entendendo perfeitamente o trabalho deles. Então, eu não tive nenhum problema. Por isso, até que hoje, inclusive, eu fico muito confortável em retornar, né, à OAB, a Ordem dos Claro. Advogados do Brasil. E, como você disse, um grande escritório que o convite que o Dr. Gamil me fez, Dr. Gamil Felper, me deixou muito lisonjeada e feliz por estar compondo a equipe de um escritório, sobretudo, respeitadíssimo. Um grande abraço para ele e parabéns pela escolha, viu, doutor? Você vai receber aí um auxílio extraordinário profissional e Obrigada. com a experiência da doutora, que traz, desde os tempos da escola, a sua competência. E o marginal, Dolores, como funciona, por exemplo, o cara ele não tem raiva, porque ele foi preso e tal, vai cumprir uma pena, se condenado e tudo mais. Ele guarda algum rancor? Tem algum marginal que sai de lá zangado com você? Ou isso passa da ação? Por exemplo, ele cometeu essa ação, vai fazer uma outra que não tem nada a ver com essa que ele foi preso, ele já esqueceu aquele negócio, continua marginal e tal. Tem alguma ligação emocional em relação à prisão, à soltura, ou até a abordagem que você faz a esse marginal? É impressionante, Rui, como eles, assim... Uma coisa que eu observei ao longo dos anos, em operações maiores, operações menores, como eles separam as coisas. Teve um que até verbalizou: eu entendo o trabalho da senhora. Eles entendem, eles não entram nessa vibe, entendeu? Eles estão preocupados exatamente com a prática delituosa deles, se for um criminoso, quanto mais. Eles não perdem esse tempo, não. Como ele diz, eles estão realmente preocupados com a situação deles, uma vez quando eles são presos. Agora, claro que tem situações sensíveis, tem alvos sensíveis, daí autoridades, né, de todas as áreas, de todas as esferas, ou seja, do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia, enfim, sofrerem ameaças ou serem até mortos, né, em decorrência disso. Claro que tem casos e casos. Mas, numa avaliação comum, numa avaliação mais ampla, não, eles não têm essa preocupação com essa vingança com a autoridade policial. Eles terminam entendendo um pouco que o trabalho, cada um está fazendo seu trabalho, entendeu? Entre aspas. E ele já deve estar pensando na outra ação, né? Sim, já está em outra. Em primeira instância, conseguir se livrar, até por força de uma liminar, mas para continuar transgredindo. Eu entendo isso. Eu fiz essa pergunta, Dolores, porque eu vi, há algum tempo atrás, uma entrevista que me levou às lágrimas, porque Sim. foi uma coisa que me sensibilizou demais, porque eu sou muito brasileiro. Eu amo muito esse país. Baianíssimo. Pois é, e sei que o problema é de escola. Não vai haver repressão policial suficiente para consertar a marginalidade se você não tiver escola. A escola conserta muito melhor do que a bala. Mas, infelizmente, nós chegamos a essa situação. E, há algum tempo atrás, eu estou me alongando um pouco para você entender o que eu vou lhe perguntar. Algum tempo atrás, eu vi uma entrevista, uma repórter fantástica, que eu não me lembro mais qual foi a emissora de televisão, entrevistando um garoto de 14 anos de idade. Ele estava com uma máscara, ele estava com um fuzil AR-15 na mão e estava dando uma entrevista no morro. Ele era ligado ao tráfico de drogas, ele tinha 14 anos de idade e a repórter perguntou a ele:
Você não tem vontade de estudar, você não tem vontade de ser um médico, você não tem vontade de ser um advogado e deixar essa vida. Você não gostaria de ter essa oportunidade? Aí a resposta dele, que me levou às lágrimas, foi o seguinte: minha senhora, eu tenho 14 anos, já cheirei, já fumei, já matei e já assaltei. E vou morrer com 17. A senhora quer que eu tenha esperança em quê? Aí eu chorei. Porque aí eu vi que o Brasil estava realmente numa situação cultural muito ruim. Para que você Realmente. coloque na cabeça de um garoto de 14 anos de idade que tem uma experiência de um homem de 80. Ele, com 14 anos, tem uma experiência de um homem de 80, porque ele sobreviveu e sabe que vai morrer com 17. Então, isso daí, para mim, foi chocante. E é por isso que é uma visão muito simplista querer enxergar o direito como algo assim, muito engessado. Ok, a gente tem um ordenamento jurídico, temos as leis, né, de forma objetiva, mas você entender exatamente o crime, a pessoa, o criminoso e as próprias autoridades que estão avaliando aquela situação, que estão julgando. Fugiu um pouquinho o sinal. De várias pessoas, de várias coisas. Nós somos um resumo de muitas tantas outras coisas. Então, quando você vê um adolescente desse, com uma confissão dessa, realmente de entristecer, e muito... Isso você pode multiplicar aí, iguais a esse, tem muitas pessoas. Então, isso é muito triste, e quanto mais o país é um país que não tem um índice de desenvolvimento humano, IDH, alto, ou baixo até, como o nosso, isso se torna cada vez mais presente e cada vez mais triste. E é isso que, se você perguntar o que é que, dentro daquele sonho de fazer e acontecer dentro de uma profissão, notadamente numa profissão onde lida com questões sociais. Você tem o alento é... Sim, claro. Ou limitar, quando você sai do Estado, limitar a questão do poder do Estado, usando as prerrogativas, né, na defesa das pessoas, ou, enquanto Estado, procurar exercer da forma mais legal possível, no sentido óbvio de praticar a lei, mas sem perder de vista o que está em volta e o que vem antes. Você tem que analisar todas essas situações, porque é muito triste. Muito difícil que a gente depare com situações como esta e como tantas outras que esbarram, não é questão de educação, questão de índice de desenvolvimento humano. Pois é, e você veja, por exemplo, a que ponto chega o desperdício da potencialidade de um brasileiro de 14 anos, porque ele comanda uma facção criminosa e poderia estar comandando aos 14 anos de idade alguma coisa positiva. Mas como ele não teve escola, ele procurou a via mais rápida para poder viver melhor um pouco, porque o dinheiro chega mais fácil. Cada vez mais cedo. Pois é, cada vez mais cedo. Terrível. E tem outro vilão aí, viu, Rui? Sim. Que muito pouco é falado, eu acho até, sim, em relação a como causa, né, de tudo isso, que é o consumismo e a forma como esse consumismo é exaltado. Claro. E terrível. o jovem, ele não é diferente do outro, ele costuma ver outros jovens com situações totalmente diferentes da dele. E é aí que, no caso mesmo de um traficante, ele procura seduzir exatamente esses meninos, esses soldados, né? Chamados soldados do tráfico,
com esse tipo de promessa. Aí vem aquelas questões de marcas, como eles dizem, né? Pois é. Roupa de marca, não sei o que de E a marca. vida, a vida E deles, livros, pouquíssimos livros, não, zero, zero. zero A livros. vida deles dura 24 horas, porque ele não sabe se aquele dia que ele acordou, ele vai terminar aquele dia vivo. Porque é um É, perigo constante e é uma lei da sobrevivência constante, é um medo constante, é um aperto de todos os lados, a cobrança até dos seus próprios companheiros exatamente. E de... muitas vezes os núcleos familiares, Isso. os mais desestruturados possíveis. Se Pois é. educar filhos já é uma missão muito difícil para pessoas que tiveram, né, educação. Claro, 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 Nós claro, podemos claro. agradecer, né, pelos filhos que educamos e tal, mas nós sabemos que não é uma missão fácil. Imagine pessoas que não tiveram também oportunidades. Claro, 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 Então, claro. e se os conflitos mesmo, aí já tem outros conflitos de drogas, conflitos de álcool. Eu já aprendi um indivíduo, quando eu era delegada na Barra, por exemplo, que a família toda era ligada à criminalidade. O pai, a mãe, ele confessou que isso para ele era algo assim, era o que ele conhecia da vida. Então a possibilidade de uma pessoa dessa dar certo é muito ruim. E nessa mesma família tinha exemplo de um irmão, que esse sim deu certo. Aí são as situações da vida, né, que servem para reflexão. Porque ao mesmo Pois tempo que é. a gente fala, pessoas que tiveram determinadas, as mesmas circunstâncias, as mesmas possibilidades e reagem diferente. Reagem diferente. Deixa eu aproveitar aqui para agradecer as pessoas que estão entrando, muita gente entrando e parabenizando a sua participação e elogiando, como não podia ser diferente, a sua Obrigada. participação e a sua competência. A Joana Aquino entrando, Joélio Mascarenhas, sua amiga Celeste Leão também entrou, Beijo, mandando aqui Joana. Beijo, Celeste. o Paulo Minduim, o Marcos Soares, enfim, muita gente entrando. Agradeço a todos vocês pelo prestígio que estão dando da sua audiência. Joana Conversando, Aquino, grande amiga, pois é, pois é. Estou delegada prestigiando esse papo com a do doutora Sul. Carmen Dolores. Vamos agora, eu vou sair da cela Celeste, um agora. beijo. Eu vou sair da cela agora, vou sair Sim. com você da delegacia e vou entrar agora num assunto que é trepidante no país e que você, com sua competência, vai poder nos ensinar de que forma a gente pode entender melhor o direito do país, o judiciário do país. Eu tenho Porque, missão difícil. pois é, a gente tem o Supremo Tribunal Federal que é comprometido em relação à opinião pública, porque o placar dos casos que eles têm julgado, o povo diz antecipadamente quanto vai ser o resultado. Se vai ser 7-1, se vai ser 6-5, se vai ser 11-0. Todo mundo já sabe, não, esse caso vai ser 5-3. Não, esse caso vai ser 7-1. Então é como se você fosse para um estádio de futebol já sabendo o resultado do jogo. Então é melhor não ir. Como é que você está vendo essa situação onde o brasileiro escala o time do Supremo Tribunal Federal com mais facilidade que o time da seleção brasileira, já sabendo de que forma eles votam? Porque a escolha deles é uma escolha absolutamente esdrúxula em relação à competência do direito e dos bancos da faculdade. Ninguém aí fez um concurso público para ser ministro. Ninguém aí foi escolhido pela sua competência, mas por um viés político, e se sabe como ele vota, se sabe quem nomeou ele, se sabe por que ele foi nomeado e se sabe por que ele está votando daquela forma. Qual é a sua visão disso, Dolores? Você falou uma coisa aí, Raul, Rui. Você falou uma coisa interessante. Acho que é porque a gente vive do país de futebol. O brasileiro gosta muito de futebol. Então, tudo vira Bavi, Fla-Flu. Infelizmente, a política, nós somos, obviamente, enquanto pessoas, somos seres eminentemente políticos, né? Isso é verdade.
nós praticamos política em tudo que fazemos. Mas não é isso, infelizmente, que essa questão dessa política partidária, como eu falei, esse bavi, né? E isso termina chegando em todos os órgãos, os setores, até no Supremo, que seria o guardião da Constituição. Quando você enfraquece as instituições, você termina enfraquecendo tudo. É um efeito cascata. Então, eu vejo de uma forma muito triste quando uma instituição ou qualquer outro órgão ou poder, congressos, Senado, enfim, poderes executivo, legislativo, judiciário, quando eles sofrem algum tipo de influência equivocada, que foge do espírito maior que é de fazer justiça, equidade. Então, eu vejo isso, eu vejo com tristeza, que agora eu estou falando até em tese. Quanto aos ministros, nós sabemos que temos, obviamente, ministros competentíssimos, com ilibado, com saber jurídico, conduta ilibada. Nós sabemos que existem isso, mas nós sabemos que, infelizmente, o nosso país ele tem muito dessa coisa do faz de conta, da troca de favores, de interesses. Haja vista, né? Tantas operações que a gente já teve aí e tem. Então, é um país que a gente tem de tudo. E entristece, sim, quando um tribunal superior pode agir de uma forma que não seja a esperada, né, pelo brasileiro, pelo cidadão, que vamos combinar que lá não temos extraterrestres. Eu costumo dizer, quando falo de políticos e tal, os políticos não são extraterrestres, são pessoas votadas pelo povo que estão lá nos representando. E o Supremo, ok, que tem outro tipo de investidura, mas é o que eu disse há pouco tempo. Cada um leva para onde vai o que é. O tamanho que você é, a essência que você tem, você vai levar, seja para o STJ, seja para o Supremo, seja para qualquer função, seja para a advocacia, enfim. Então, isso é assim. E essa coisa de saber o placar realmente é complicado. E espero que não crie aqueles jogos, né? Efetivamente, onde são realizadas apostas. Mas seguramente deve ter. Deve ter aquele que acreditando que não vai ser possível. assim. Bom, com certeza. É possível. O apostador... Não, porque isso cria uma insegurança jurídica. Claro. Isso cria uma insegurança jurídica, uma desconfiança, e é muito ruim as pessoas ficarem sob essa insegurança. Essa insegurança jurídica, ela realmente fragiliza as instituições. E as contradições também, a incoerência. Hoje é uma coisa, outra, a gosto do freguês, né? Você falou aí de futebol, o apostador de futebol aposta a cor da meia, a cor da camisa, aposta o primeiro gol, aposta tudo. E no judiciário eu tenho certeza que, infelizmente, ele chegou a um ponto de questionamento popular tão grande que é capaz que esteja acontecendo isso. Mas, doutora Carmen Dolores Bittencourt, que prazer enorme estar conversando com você. E agora, vamos falar um pouquinho do que vem aí pela frente. Você agora assume uma posição dentro do escritório de advocacia da maior importância, com os profissionais altamente competentes, especializados, cada um na sua especialidade, e você, evidentemente, que vai exercer uma função dentro desse escritório. O que é que você está pensando em relação ao direito agora como advogada, efetivamente, dentro do mercado do direito? Sim, é isso. Eu estou compondo a equipe do Dr. Gamil. Estou na fase inicial, estamos compondo, mas certamente operando aí na área de advocacia criminal, que, na realidade, tem desdobramentos também em outras áreas do direito, né? O direito, na verdade, quando a gente fala em especializações, ele é sistêmico, então ele termina se comunicando. A título de exemplo, eu vou lhe dar aqui um exemplo, por exemplo, na área de direito tributário.
Então, quando você vislumbra uma... Se você não tem um planejamento tributário, se você não... Você acha assim, direito tributário, então eu não vou ter problemas na área criminal. Mas se você não trabalha bem isso, por exemplo, em sua empresa, você pode ter problemas no crime até sem saber que está tendo. E nem pode dizer depois que não sabia, porque não é dado o desconhecimento da lei. Entendeu? Então, há uma comunicação. As disciplinas em direito, como todas as outras ciências, demais ciências, elas se comunicam, elas conversam. E esse diálogo é muito importante profissionalmente e a gente tem sempre que ter isso em vista, não perder isso de vista. Então, eu acho que é por aí que nós vamos. O que eu posso lhe dizer que eu estou muito feliz por estar compondo a equipe dessa, realmente é uma equipe muito boa. Parabenizo. Navegar é preciso, eu acho que a gente trabalha a vida e quanto mais a gente tem esses projetos, mais a gente pulsa. Parabenizo mais uma vez o escritório pela escolha da profissional que você vai ser, com certeza absoluta, e lhe desejo todo o empenho e com todo o carinho do fundo do meu coração que você tenha sucesso nessa nova empreitada, já que as outras Muito você obrigada. cumpriu o dever com muita competência e foi deixando para trás um lastro positivo. E agora, pela frente, seguramente essa experiência vai lhe ajudar muito. Mas agora vou sair da delegacia, vou sair do escritório de direito e vou conversar com a mulher apenas. Agora não é a advogada, agora não é a delegada, agora é a pessoa. Simplesmente Carmen Dolores Bittencourt. Uma pessoa admirável, um encanto de pessoa como você é, uma simpatia que você é. Qual é a cor que você gosta? Vamos no ping-pong agora. Branco, azul. Opa, branco do Afoxé Filho de Gandhi, que significa paz. Sim, E o sim. azul, e azul porque é a cor do céu. É isso mesmo, eu também gosto de todas as duas cores. E o que é que você gosta de comer? Frutas. Opa, vegetariana. Não necessariamente, mas eu gosto muito. Um lugar que você foi e disse, ainda volto aqui um dia. Suíça. Opa, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Um cantor e uma cantora. Cantor, eu gosto muito de Belchior. Opa, muito bom, E fantástico. cantora, eu gosto muito de Elis Regina. Essa daí vai passar 300 anos e não vai aparecer ninguém parecido aqui Ela no Brasil, é igual uma a Elis Regina. intérprete realmente. Claro que tem grandes outros nomes, nós somos muito privilegiados na arte da música, né? Eu cito também Gilberto Gil, que eu costumo dizer que é completo. Adoro, Gilberto Gil, Belchior. É um músico elenco, fantástico. Zé Ramalho. Não para. A gente vai passar a noite aqui falando, porque realmente... E ator e atriz? Ator e atriz, eu gosto da atriz, eu gosto de Sete Bruno, gosto de Malu Mader. Maravilha, maravilha. Muito boa Fernanda escolha. Montenegro. Há um elenco aí também muito bom. Atores, também eu gosto. Deixa eu me ver uma assim de pronto. Você está falando brasileiros, né? Eu gosto muito do Fernando também, que era Fernando Torres. Marido de Esse Fernanda pessoal Montenegro. mais... É porque eram verdadeiros intérpretes. Com certeza, Da melhor qualidade. Mas tem uma turma jovem aí hoje também interessante. Alguma Não superstição? tenho visto muito, não, mas são consagrados. Alguma superstição? Não. Que bom, que bom. E mania? Mania ler. Opa, que mania boa. Gosto. Ser feliz para você é o quê, Carmen? Paz no coração, paz na cabeça. É ter paz.
Bacana esse conceito. Sabendo que você está bem consigo mesma e com as pessoas. O Brasil você olhar no olho do outro e dizer a verdade. O Brasil precisa de quê? Tanta coisa, mas acho que vergonha na cara. Opa, que carão! Que puxada de orelha bem dada, em todo mundo, tanto de um lado como do outro. Eu também concordo inteiramente com você sobre isso. Amiga, infelizmente chegamos ao final do nosso programa dessa semana. Um papo com você não pode terminar, mas infelizmente o tempo é padrasto e a gente vai ter que encerrar essa entrevista, esse papo maravilhoso que batemos aqui no ar para muita gente que entrou na nossa live. Eu quero agradecer a você muito ter aceito o meu convite e que deixar sempre o meu programa, não só aqui, como na rádio, à sua disposição para o que você quiser para dar conta do seu trabalho, dar conta do que você está fazendo. Sempre será uma convidada eterna no meu programa. Enriqueceu muito o programa. Muito obrigada, o que me honra bastante. Enriqueceu Agradeço muito. todos aí que participaram. Pois é. E engrandeceu muito o meu programa, embasou muito as pessoas que participaram, que agora estão entendendo melhor as coisas da polícia e do direito depois de sua participação. E em sua homenagem, terminando essa live e lhe agradecendo pela presença, vou colocar, não só aqui como na rádio, no programa Baianíssimo, o hino nacional. Em sua homenagem, agradecendo a você. Muitíssimo obrigado, querida. Obrigada. Muito boa noite a todos. Obrigada pelo carinho. Essa foi a doutora Carmen Bittencourt, que desfilou da mesma maneira que ela faz em tudo que ela faz. Para a semana, outro tema, para a semana, outro convidado, porque não basta ser baiano. Tem que ser baianíssimo. Até para a semana, pessoal.